Fala galera, professor Flávio na área, tudo bom? Galerinha, hoje nós vamos dar início à nossa primeira pré-aula de 2019, com o tema o estado gasoso. Para a gente resolver as 5 questões dessa pré-aula, eu queria conversar com vocês, na verdade, lembrar a vocês 4 tópicos. Então, antes da gente começar a resolver as questões, eu quero conversar rapidamente com vocês sobre 4 coisinhas importantes para que você sempre se lembre na hora que você for resolver as questões. Tranquilão? Vamos começar? Então vem comigo. Primeira coisa, pessoal, queria lembrar a vocês, tá, os 3 principais estados físicos da matéria. Poderia dizer os 3 estados da matéria que são mais cobrados em vestibulares. Vamos lá. A gente tem o estado sólido, a gente tem o estado líquido e a gente tem o estado quê? Gasoso. Galera, cada estado da matéria, tá, apresenta propriedades que são propriedades microscópicas e propriedades macroscópicas. Por exemplo, o estado sólido, ele apresenta forma e volume definido. O estado líquido, por exemplo, apresenta o quê? Apresenta um volume definido e uma forma o quê? Variável. E o estado gasoso, que é o estado que nós vamos começar a estudar ele, tá? Apresenta forma e volume o quê? Variáveis. Turma, tem uma noção básica dos 3 principais estados físicos da matéria e, consequentemente, também ter uma noçãozinha básica sobre as propriedades macroscópicas de cada um deles é importante. Turma, a segunda coisa que eu queria comentar com vocês, e essa segunda coisa é importantíssima, eu quero agora entrar com vocês no estado gasoso. Galerinha, preste bem atenção que o estado gasoso, ele apresenta algumas propriedades que são importantíssimas para a gente não pode esquecer dessas propriedades. Vamos lá. Primeira, já tinha falado para você, o estado gasoso, ele apresenta forma e volume o quê? Variado. Forma e volume indefinidos. Deixa eu traduzir isso para você, tá certo? Uma mesma massa gasosa, uma mesma quantidade de gás, ela pode ocupar volumes e pode assumir formas diferentes. Tranquilo? Segunda propriedade do estado gasoso. O estado gasoso forma misturas homogêneas. Isso mesmo, tá? A mistura de gases forma misturas o quê? Homogêneas. Tranquilo? Terceira propriedade importante. O estado gasoso, ele apresenta uma grande expansibilidade. Opa, olha a palavra. O estado gasoso apresenta uma grande expansibilidade. Aí você diz assim, Flávio, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que o volume do estado gasoso depende da temperatura. Quando você tem uma determinada quantidade de um gás a uma determinada temperatura, essa massa gasosa, ela ocupa um volume. Se você mexe na temperatura, tá? Essa massa gasosa, ela vai o quê? Ela vai alterar o seu volume. Quando você aumenta a temperatura, a massa gasosa vai ocupar um volume o quê? Maior. Beleza? Terceira propriedade? Não. Quarta propriedade. O estado gasoso apresenta uma grande compressibilidade. Ou seja, as moléculas de uma determinada massa gasosa, elas podem ser comprimidas. E essa compressão tem uma relação muito importante com a pressão. O volume que uma determinada massa gasosa ocupa, ela depende da pressão que está sendo exercida sobre essa massa gasosa. Beleza? E turminha, e a última propriedade que a gente poderia falar é que as moléculas de um gás, elas estão o quê? Em um movimento descoordenado, aleatório, ou seja, um caos total. Beleza? Essas 5 propriedades, elas são importantíssimas para a gente. Tranquilão? Beleza? Agora vamos falar a nossa última coisa, para a gente começar, para a gente ir para as questões. Beleza? Galera, não se esqueça do que eu vou te dizer agora. Toda vez que você for falar para alguém, tá, sobre o gás, é importante que você defina do gás
três coisas: a pressão, o volume e a temperatura. É importantíssimo. Toda vez, não se esquece, toda vez que você for falar para alguém a respeito de um gás, não se esqueça que você tem que determinar para aquele gás que você está falando pressão, volume, temperatura. Pressão, volume e temperatura são o que nós chamamos de variáveis de estado. Aí você pode perguntar assim para mim: ô Flávio, mas o que é o estado de um gás? Gente, bem simples. Estado de um gás nada mais é do que um momento, pessoal, as características de um gás. Quando você determina a pressão, o volume e a temperatura para um determinado gás, você está deixando muito claro para qualquer pessoa que a pressão, o volume e a temperatura são as características daquele gás naquele momento. Tranquilo? Aí se liga. Por quê? Porque se você muda uma dessas variáveis, você muda o quê? Você muda o estado. Quando você muda uma dessas variáveis, você muda o estado de um gás. Como é que a gente pode perceber isso? Vem comigo aqui na tela. Vê só. Como eu tinha falado para vocês, variáveis de estado de um gás. Não se esquece. Pressão, volume, temperatura. Galerinha, se liga. Vê. Se você tem um gás, exercendo uma pressão P, ocupando um volume V, a uma temperatura T, você está deixando muito claro, tá? Quais são as variáveis, você está deixando muito claro o estado desse gás. Tranquilão? Beleza? Aí agora se liga. Por quê? Se você mudar a temperatura, o volume vai mudar, a pressão vai mudar. Então, você está mudando o que a gente chama de estado de um gás. Você está mudando as características daquele gás. Beleza? Então não se esquece disso, que isso é importantíssimo para a gente. Beleza? Para a gente terminar e a gente partir para as questões, que eu sei que é isso que você quer. Turma, quando você mexe com uma dessas variáveis, você está fazendo uma transformação de estado. Dependendo da variável que você mexa, essa transformação, ela tem um nome. Existem três transformaçõezinhas que você tem que estar atento. Existe a primeira transformação, que é uma transformação que a gente chama de isotérmica, que é quando você varia quem? Pressão e volume. E você deixa constante o quê? E você deixa constante a temperatura. A transformação isotérmica, ela pode ser traduzida matematicamente por essa formulazinha que você está vendo aí. P1V1, P2V2. Onde P1 é a pressão desse gás no estado 1, o volume é o volume que ele ocupa nesse estado 1, pressão 2 no estado 2, volume 2 no o volume no estado 2. Outra coisa importantíssima, essa transformação isotérmica, ela é também chamada de lei de Boyle ou Boyle-Mariotti, tá? É importantíssimo você que vai fazer vestibular, vai fazer prova de um vestibular tradicional, vai fazer prova das particulares, por exemplo, que você saiba os sinônimos: transformação isotérmica, lei de Boyle ou lei de Boyle-Mariotti. Tranquilo? Uma outra transformação importante que você tem que ter na sua cabeça é a transformação isovolumétrica. Numa transformação isovolumétrica, o que acontece? Eu deixo o volume constante e eu faço alterações na pressão e na temperatura. Matematicamente, ela é dada por essa equação que eu estou colocando aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, ó, P1T1, P2T2, e essa lei é chamada lei de Charles e, por alguns autores, lei de Charles e Gay-Lussac, ok? E a última transformaçãozinha que você tem que ter na sua cabeça, tá? É a transformação isobárica. O prefixo iso significa o quê? Igual. E o bárico, pressão, que é quando você tem uma transformação onde você mantém o quê? A pressão constante. Matematicamente, ela pode ser representada por essa formulazinha: V1 sobre T1, V2 sobre T2. Essa transformação também é chamada de lei de Charles e Gay-Lussac. Alguns autores até colocam como segunda lei de Charles
e Gay-Lussac. Tranquilo? Beleza? Bem, com esse resuminho, a gente consegue ir para as questões com bastante propriedade. Vamos embora? Primeira questão. Olha que questão massa. Em uma atividade experimental, o professor pegou 2 garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Em seguida, colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e a outra em uma bacia com água fria. Um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio. Sobre esses fatos, assinale a alternativa correta. Beleza? Vamos ver o que ele está falando. Por exemplo, na letra A ele fala assim: o balão que murchou foi colocado em água quente, pois o aumento da temperatura causou uma contração dos gases na bexiga. Letra B. O balão que ficou mais cheio foi colocado em água quente, devido ao aumento da temperatura do sistema e à expansão dos gases presentes na bexiga. Na letra C ele fala assim: o volume do balão que foi colocado em água fria diminui, porque a pressão do sistema aumentou, reduzindo o choque das partículas de gás com as paredes do balão. E na letra D ele fala assim: em qualquer um dos casos, o volume dos balões foi alterado, porque o tamanho das partículas de gás foi modificado. Galera, para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar o seguinte, presta bem atenção. Quando você pega o balão e coloca o balão em água quente, o que está acontecendo? Você está aumentando a temperatura. Pessoal, se você está aumentando a temperatura, você está aumentando o volume, como eu coloquei na figurinha aqui. Quando você coloca na água quente, o que acontece? As partículas de matéria do gás, elas começam a se mexer mais, você aumenta a energia cinética média das moléculas, e essas moléculas elas começam a se mexer mais, até que aumenta o volume do balão, tá? Então, galera, o aumento da temperatura aumenta o volume, o balão ele fica o quê? Cheio. Beleza? Agora vamos pensar no outro experimento. Água fria. Você diminui a temperatura, consequentemente você faz o quê? Diminui o volume. Diminui o volume por quê? Porque quando você diminui a temperatura, a energia cinética média das partículas fica o quê? Menor. As partículas estão se movimentando com menos intensidade. Consequentemente, o balão vai, olha só, murchar. Então, eu coloquei aqui ó, a figurinha. Água fervente, o balão fica o quê? Cheio. Água gelada, o balão fica o quê? Murcho. Beleza? Turminha, nossa resposta fica sendo letra B. Vamos dar uma olhadinha nela? Olha só. O balão que ficou mais cheio foi colocado em água quente, devido ao aumento da temperatura do sistema e a expansão dos gases presentes na bexiga. Então, resposta correta, letra B. Dá um printzinho nessa tela aí para você se organizar, beleza? Para a gente partir para a nossa segunda questão. Vamos embora. Ó, galerinha. Segunda questão fala assim: a respiração é um processo no qual ocorre a troca de gases no corpo humano. Na inspiração, o diafragma é contraído, ocasionando um aumento de volume da cavidade torácica. Esta mudança em volume faz com que a pressão interna diminua em relação à pressão atmosférica. Como a pressão externa está maior que a pressão interna, o ar é transportado aos pulmões. Na expiração, ocorre o processo inverso. Aí ele fala: de acordo com o texto, podemos afirmar que... Letra A, ele diz assim: a relação envolvida representa a lei de Charles, que afirma que o volume de uma quantidade fixa de gás, mantido a uma temperatura constante, varia inversamente com a pressão aplicada. Opa! Pessoal, o que ele está falando para a gente não é da lei de Charles. O que ele está falando para a gente é em relação à lei de Boyle. Flávio, que história é essa? Vamos voltar os slides aqui rapidinho. Vê só. Estou aqui, ó. A temperatura constante, eu verifico que pressão
e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, por exemplo, quando o diafragma é contraído, ele aumenta seu volume. Consequentemente, há uma diminuição da pressão exercida pelos gases que estão no diafragma. Quando você expira, o diafragma se contrai, diminui de volume e a pressão dos gases que estão no diafragma, o quê? Aumenta. Quando isso acontece, você tem grandezas que você classifica como grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Grandezas, quando você relaciona pressão e volume, você não está fazendo a lei de Charles. Você está fazendo a lei de Boyle. Olha só, a relação envolvida representa a lei de Boyle, que afirma que o volume de uma quantidade fixa de gás mantido a uma temperatura constante varia inversamente com a pressão aplicada. Então, gabarito da nossa segunda questão, letra B. Para que você entenda bem direitinho, olha o que eu trouxe. Vê que massa, tá? Olha só, quando você inspira, olha só o que acontece. O diafragma se contrai. Olha só, o diafragma se contrai. Olha que massa. E existe um aumento do volume. Você está vendo? Um aumento do volume. Consequentemente, vai acontecer uma diminuição da pressão. Quando você expira, o que vai acontecer? Vai acontecer uma contração do diafragma. Olha só o diafragma aqui, ó. Ó, apertando. Você está vendo? Consequentemente, vai haver uma diminuição do volume dos pulmões e, consequentemente, vai haver um aumento da pressão. Essa relação, que é uma relação que acontece na nossa respiração, quem explica ela é a lei de Boyle-Mariotti, uma transformação isotérmica, gabarito, letra B de bola. Legal? Tranquilo? Dá um print nessa tela, bem legal aí. Dá um print. Massa. Vamos embora? Terceira questão. Posso ir? Tá printando ainda? Printa com aqui no cantinho, ó. Ó aqui no cantinho. Isso. Printou. Bora se embora. Terceira questão fala assim. Vê só. Para conseguir tossir, o organismo precisa de um mecanismo para expelir o ar de dentro do corpo para fora. Opa! Para conseguir tossir, o organismo precisa de um mecanismo para expelir o ar de dentro do corpo para fora. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. Cadê? Marca texto. Aqui, ó. Cadê? De dentro do corpo para fora. Isso. De dentro do corpo para fora. Beleza? Tranquilo? Pronto. Tá? Sabe-se que o movimento provocado por uma força resultante é descrito pela segunda lei de Newton. Se esta força é aplicada sobre uma área, tem-se a definição de pressão. Conclui-se, portanto, que, para conseguir tossir, os músculos respiratórios necessitam exercer pressão. Turma, para o ar, tá, que está dentro do corpo sair, ele vai ter que vencer uma força. E essa força que ele vai ter que vencer é a força da pressão dos gases que estão me cercando, que é a pressão atmosférica. Beleza? Então, pessoal, você sabe que conclui-se, portanto, que para conseguir tossir, os músculos respiratórios necessitam exercer uma pressão maior que a pressão atmosférica. Legal? Tranquilo? Resposta letra C. Ok? Printou a tela? Printou? Massa? Vamos para a nossa quarta questão da nossa pré-aula. Estamos quase chegando ao final. É rapidinho, é tranquilo, é massa. Quarta questão diz assim, se liga. Um balão contendo gás metano com volume igual a 4,9 litros foi retirado de um sistema de aquecimento cuja temperatura era de 86 graus Celsius e resfriado até uma temperatura de 5 graus Celsius.
Após este procedimento, realizado a uma pressão constante, o volume do referido balão era... Calma. Presta atenção que a gente tem que aprender a ler e a interpretar. Vê só. Um balão contendo gás metano, com volume igual a 4,9 litros, foi retirado de um sistema de aquecimento cuja temperatura era de 86 graus Celsius. Veja que eu determinei para uma determinada massa de gás o volume e a temperatura. Eu determinei para essa massa o quê? Algumas variáveis que ditam a característica desse gás. Mas olha só o que aconteceu. E resfriado até uma temperatura de 5. Galera, ele estava a uma temperatura de 86 e ele passou para uma temperatura de 5. Gente, eu mudei a temperatura. Se eu mudei a temperatura, eu mudei o estado do meu gás. Então eu fiz uma transformação, que a gente chama de transformação, o quê? Gasosa. Tranquilo? Como é que a gente resolve essa questão? Já trouxe ela prontinha para você, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Olha só. Quando eu falei para você que a pressão estava constante, olha, tô grifando aqui, viu? Quando eu falei para você que a pressão estava constante, é porque eu queria que você se ligasse que nós estamos fazendo uma transformação o quê? Uma transformação isobárica. A gente está utilizando a lei de Charles. Tranquilo? Aí o que eu fiz? Você tem um gás, tá aqui. Deixa eu... Opa, cadê? Botar certinho fica melhor, né? Ó, você tem um gás, tá? E você tem para esse gás uma pressão, uma temperatura de 86 graus Celsius e esse gás ocupa um volume de 4,9 litros. Turma, se eu tenho para esse gás pressão, temperatura, volume, eu estou determinando o estado desse gás. Eu estou determinando o estado 1. Ok? Aí você pode falar assim, Flávio, o que é essa transformação que você fez aqui? Turma, toda vez que você estiver trabalhando com gases, você não pode utilizar a temperatura em graus Celsius. Você tem que utilizar a temperatura na escala absoluta, que é justamente o Kelvin. Para você transformar de graus Celsius para Kelvin, você adiciona 273, beleza? Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei 86 e adicionei 273, 359 Kelvin. Aí olha só o que eu fiz. Eu fiz uma variação de temperatura e de volume. Como eu falei para você, esse gás ele estava a uma temperatura de 86 graus Celsius e ele passou a uma temperatura de 5. Ou seja, o volume vai mudar. E é exatamente isso que ele está querendo. Ele está querendo o volume, beleza? Ele está querendo o volume. É exatamente o volume 2 que a gente vai calcular. Aplicando a lei de Charles, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Vou fazer as substituições, 4,9 litros, 359 Kelvin, V2 quem a gente quer, 278 Kelvin. Nosso V2 vai dar exatamente 3,79 litros. 3,79 litros. Gabarito da nossa questão, deixa eu voltar aqui, gabarito da nossa questão, letra D. Tranquilão? Calma, vou voltar e eu vou contar até 5 para você printar. 1, 2, 3, 4, 5. Printou? Massa. Vamos para a nossa quinta questão. Última questãozinha da pré-aula, tá? Olha, essa questãozinha tem um gráfico, tá? E ele coloca assim, vamos lá. Considere o seguinte ciclo, envolvendo um mol de um gás ideal, inicialmente a 273 graus Celsius, beleza? Aí ele fala assim, ao final da etapa 1, a temperatura será igual a... Galera, presta atenção. Aqui você tem o gás na etapa 1, da etapa 1 ele foi para a etapa 2, da etapa 2 ele foi para a etapa 3. Tranquilo? Ele está querendo saber a temperatura na etapa... Ao final da etapa 1, ele está querendo saber a temperatura aqui, em 2. Tranquilo? Vamos fazer isso? Olha só o que eu trouxe prontinho para você. Prontinho, arrumadinho, só para você printar. Vem comigo. Em 1, o que você tem?
Em 1, dá para você perceber que esse eixo Yzinho aqui, ó, galera, é o eixo da pressão. Então, em 1, você tem a pressão de 1 atm. Tá aqui, ó. Esse eixo X é o volume. Então, o volume de 1, 22,4 litros. E como ele disse lá no texto, a temperatura 273 graus Celsius, passando para Kelvin 546. Quando ele sai de 1 para 2, lá no ponto 2, a pressão também vai ser 1 atm. Então, eu fiz uma transformação isobárica. V2 passou para 44,8 e T2 é exatamente quem a gente quer. Como isso é uma transformação isobárica, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai aplicar a lei de Charles e Gay-Lussac. V1 sobre T1, V2 sobre T2. V1, volume 1, 22,4 litros. Temperatura 1, 546. Tranquilo? V2, volume 2, 44,8. Tá aqui. A temperatura 2, quem a gente quer. Meio pelos extremos, nossa temperatura 2 vai ser exatamente 1092 Kelvin. 1092 Kelvin está na letra C de casa. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vou contar até 5 para você printar a tela. Aí você printa assim, tá? Você printa assim. 1, 2, 3, 4, 5. Printou e a gente acaba a nossa pré-aula 1, beleza? Toda semana a gente vai ter esse encontro, que é o encontro da resolução das questões da pré-aula. Te espero toda semana para a gente fazer um trabalho lindo em 2019. Tranquilo? Um forte abraço, beijão no coração